anos de tradição nas festas juninas. Mas a nossa maior tradição vai muito além das danças, das cores e da alegria. É investir na formação humana e na educação com propósito. Somos mais que professoras, somos educadoras de coração. Ensinamos, acolhemos e motivamos. Plantamos diariamente sementes de conhecimento e empatia. Nosso compromisso é formar crianças que aprendem a cuidar do outro, do planeta e de si mesmas, construindo um futuro mais justo e consciente e amoroso. Porque a nossa maior festa e alegria tá aqui, ó, com os nossos pequenos.